Paz do Senhor Jesus, boa tarde, como é que vocês estão? Todo mundo bem, para a glória de Deus? Eu creio que se não está, creio que vai ficar, no nome do Senhor Jesus Cristo. E que o Senhor Jesus Cristo possa nos abençoar, amém? Vamos hoje para mais uma reflexão da palavra do Senhor Jesus Cristo, que se encontra lá no livro de Jó, capítulo 1, no versículo do 20 ao 22, né? Eu peço, já vou falando aqui, para que vocês possam estar abrindo a palavra, a Bíblia de vocês também, juntamente comigo. E vamos, como sempre fazemos, fazer uma oração antes de começar a reflexão da palavra do Senhor Jesus Cristo, amém? Eu te convido a fechar seus olhos de onde você estiver, se você puder, se não, fica em espírito de oração. E eu creio que o Senhor Jesus vai falar grandemente aos nossos corações nessa tarde. Amém? Glória a Deus. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Deus, nesse momento, meu Senhor, quero te agradecer por mais uma oportunidade a qual o Senhor nos concedeu de estarmos aqui. Obrigada pela nossa família, pela nossa vida, pela saúde, obrigada pelo alimento. Obrigada, Senhor, pela oportunidade a qual o Senhor nos concedeu de estarmos aqui. Pai, eu que te apresento esta vida aí que está do outro lado assistindo, eu te apresento a minha vida, a vida de todos, meu Pai, que vão ouvir essa palavra. Eu peço que o Teu Espírito Santo, Pai, fale conosco nessa tarde, que o Senhor venha repreender desde já todos os grilhões, que o Senhor venha repreender todo o mal, Pai, no nome de Jesus, todo empecilho, todo levante, tudo aquilo que não te louva, tudo aquilo que não agrada o Senhor, tudo aquilo que não provém de Ti, que o Senhor repreenda, meu Pai, nesse momento. Todo o peso, toda a nuvem, em nome do Senhor Jesus Cristo, repreende toda a obra do inimigo. E fala com teu povo, fala comigo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, amém? Como eu falei no começo, livro de Jó, capítulo 1, do versículo 20 ao versículo 22. Amém. Glória a Deus. Vamos ler. Então, Jó se levantou, rasgou seu manto, rapou sua cabeça e se lançou sobre a terra e adorou. E disse: Nu saí do ventre da minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Amém? Desde já eu vou pedindo até perdão, pela azoada aí, porque não existem. Tem outras pessoas, que moram aqui próximo, parentes. Mas amém. Glória a Deus. Amém. Aqui no livro de Jó, que nós sabemos que se é desconhecido até então, assim, nós não sabemos, quem escreveu o livro de Jó, nós sabemos, não chegou ao nosso conhecimento, mas foi uma história, verdadeira, creio, em nome de Jesus, porque a palavra do Senhor, ela é viva, ela é eficaz, e a palavra do Senhor, ela é verdadeira, amém? E, como sabemos, a própria palavra que ela vai dizer, o próprio Deus dá o testemunho de Jó, dizendo que Jó era um homem sincero, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. E nem isso, mesmo ele tendo todos esses atributos, todas essas qualidades, a palavra do Senhor, ela diz, que o dia mal chegou, na vida de Jó, chegou para Jó, assim como chega também nas nossas vidas. Situações as quais o Senhor Jesus ele nos permite passar, não dizer que Deus prova, porque o Senhor ele não prova ninguém, amém? Mas às vezes ele permite, é necessário a gente passar por certos tipos de situações, a qual, a nossa fé será, aumentada ali no Senhor e o nome do Senhor será glorificado. Afinal, o Senhor ele tem suas formas de agir, ele tem suas estratégias, e não foi diferente na vida de Jó. A palavra do Senhor, Deus disse que o inimigo, ele vai ali até o Senhor e ele pede para que venha tocar em Jó, porque ele dizia ao Senhor que Jó adorava a Deus apenas pelas coisas que o Senhor dava a Jó. Ele dizia aqui que Jó era fiel, Jó adorava
porque o Senhor deu riquezas, deu uma bela família, deu belos filhos, Deus deu rebanho a Jó, e o inimigo dizia que Jó adorava apenas pelos bens que o Senhor proporcionava a ele, né? E nós, né? Será que nós estamos adorando o Senhor verdadeiramente? Será que eu adoro o Senhor verdadeiramente? Será que você do outro lado está adorando o Senhor verdadeiramente? Estamos buscando ao Senhor de todo o nosso coração. A palavra do Senhor diz que importa, né, que quem eu adoro em espírito e em verdade. Será que verdadeiramente estamos servindo, adorando ao Senhor Jesus? Ou estamos apenas na presença, estamos apenas, né, adorando a Ele pelo que Ele pode nos proporcionar, pelo que Ele pode nos dar. Que nós venhamos, né, adorar o Senhor por amor, pelo que Ele é e não pelo que Ele pode fazer, assim como Jó adorava. E ali o inimigo pede para tocar nos bens de Jó. E o Senhor permite, porque o Senhor sabia que o coração do servo Jó não estava depositado nos bens, não estava depositado nas riquezas, as quais o Senhor tinha dado a Jó. E o Senhor permite, né? E ali num dia, a qual estava tudo normal, aparentemente normal, onde os filhos de Jó se reuniram ali, né, na casa de um dos filhos, para estarem ali, né, bebendo, comendo, fazendo ali uma festa entre os irmãos, né? Vem ali um vento e acaba derrubando a casa, e os filhos de Jó todos vêm a óbito, né? Jó perde rebanho, Jó perde a riqueza, perde os seus servos. E a palavra do Senhor diz que apenas quem sobrevivia eram aqueles servos que vinha com a má notícia para Jó. Vinha dar a notícia: olha, Jó, teus filhos morreram, você não tem mais o teu rebanho, você perdeu os teus servos. E mesmo assim, a palavra do Senhor diz que Jó, né, sabendo dessas notícias ruins, mesmo o dia mal chegando na vida de Jó, o que acontece? Jó, ele não foi se questionar com o Senhor. Jó, ele não foi murmurar, Jó não foi reclamar, não foi perguntar ao Senhor por quê. Mas Jó, no versículo 20, como lemos, diz que ele se levantou, né? Quantas vezes nós temos algumas notícias ruins, quantas vezes o dia ruim assim chega na nossa vida, e muitas vezes estamos de pé, e quando temos a notícia, acabamos às vezes, nos prostrando. Com Jó foi diferente. Jó, ele estava sentado, e quando ele recebe a notícia ruim, ele se levanta. Depois que ele se levanta, ele rasga o seu manto, raspa a sua cabeça e se lança em terra. Ele se levanta assim para depois se lançar em terra. Para quê? Para chorar? Para quê? Para murmurar, para reclamar, para blasfemar contra o seu Deus? Não. Quando Jó, ele se levanta, quando ele raspa a sua cabeça, quando ele rasga as suas vestes, ele se lança em terra para adorar o nome do Senhor, para adorar o Deus que tinha dado tudo aquilo, mas que naquele momento veio e tirou, né? E Jó mesmo diz aqui no versículo 21, nu saí do ventre da minha mãe e nu eu tornarei para lá. O Senhor me deu e o Senhor Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Porque Jó, ele conhecia, ele sabia o Deus que ele servia. O mesmo Deus que dá, ele tira, e o mesmo Deus que tira tem um poder para dar em dobro aquilo que foi tirado, aquilo que foi tomado, aquilo que foi destruído. O Senhor Deus, ele tem poder para isso. E Satanás, não satisfeito, porque ele achou, a intenção de Satanás era ver Jó murmurar, era ver Jó reclamar, mas Jó adorou. Ao invés disso, Jó adorou. Então o inimigo pega: não, já que eu tirei as coisas, os bens, tirei os filhos, com a permissão de Deus, porque o inimigo, ele não pode tocar na minha, não pode tocar na tua vida, em nada nosso, se o Senhor não permitir, apenas se houver a permissão do Senhor. E Satanás, não satisfeito, né? Ele fala: não, agora eu vou afligir, eu vou pedir a permissão para afligir Jó, para ir ali na carne dele, para ir na saúde dele. Né? Quem é o homem, né, que é atingido na saúde não blasfema contra o seu Deus? Eu vou ir na saúde dele, eu vou pedir para ir na saúde dele. Então Jó, Satanás pede a Deus, e Deus ali dá permissão, porque Deus sabia: pode ir lá, vai lá, toque nele, pode tocar na saúde, né? Só não toca, não vai tirar a vida do meu servo, né? Eu não vou permitir que você tire a vida dele, toque na alma dele, né? Porque ali é meu servo, me adora verdadeiramente e me ama. Então o inimigo, ele toca ali na saúde de Jó, e Jó se vê ali, né, com o corpo com uma chaga, né? Ele é ferido com uma chaga maligna,
né? Desde a ponta do pé até o alto da cabeça, o corpo inteiro de Jó estava com aquela chaga maligna. De uma hora para outra, Jó perdeu o bem, perdeu os filhos, perdeu os servos e agora, né, a saúde estava abalada por conta daquela chaga maligna. E mesmo assim, Jó permaneceu, mesmo estando fraco ali fisicamente, né, com um aspecto não muito agradável, porque Jó, eu imagino que estava bastante debilitado, Jó continuou, ele permaneceu, porque ele sabia, ele conhecia o Deus que ele servia. Jó era um servo fiel, ele era um homem temente ao Senhor, ele era um homem reto, ele se desviava do mal, né, e a palavra do Senhor diz que os amigos de Jó vão até Jó para estar ali dando um suporte, dando uma ajuda. E ao invés disso, eles começam a acusar Jó de algo que Jó não tinha feito. Chegam até mesmo, né, uma certa passagem aqui, dizer que Jó não estava orando a Deus. E por isso que Jó estava naquela situação. Ele dizia que Jó estava passando pelaquela situação, porque Jó estava em pecado. E quantas vezes na nossa vida também é assim. Muitas vezes as pessoas estão nos vendo ali na presença do Senhor, servindo, né, verdadeiramente adorando o nome do Senhor, e muitos nos apontam quando chega a um certo ponto de acontecer algo ruim em nossas vidas. As pessoas às vezes criticam, né, dizem, cadê teu Deus? Né? Eu acredito que muitos chegam até a dizer, né, tá assim porque está em pecado, tá assim porque fez algo, eu tenho certeza que está fazendo alguma coisa errada, é por isso que o Senhor está permitindo. Mas não, Deus, ele tem suas estratégias, ele tem, porque Jó, ele não errou, ele não pecou aqui em momento nenhum contra o seu Deus, mas o Senhor permitiu que o dia mal chegasse até Jó, porque Deus sabia, Deus conhecia e sabia onde estava o coração do servo Jó. E ali os amigos de Jó, em vez de ajudar, só estava atrapalhando, né? Muitas vezes a gente passa por situações a quais as pessoas tentam, né, de alguma maneira com palavras vir nos ajudar, mas na verdade acabam atrapalhando, porque falam coisas que não são verdadeiras, que não são verídicas ao meu, teu respeito, a qual acabam nos magoando. E Jó passou ali, se eu não me engano, acho que uns 7 dias sem falar nada. Só ouvindo as afrontas, os levantes, né? Além dele ter perdido tudo, ainda ia ter que ouvir mentiras a seu respeito. Já estava com o emocional dele, né, abalado ali por ter perdido seus filhos, estava com a saúde debilitada e agora os amigos que eram para ir ajudá-lo estavam ali acusando Jó de algo que não era verdadeiro. A palavra do Senhor diz que Jó fica ali calado, só ouvindo, e depois ele também desabafa e fala, né, tudo quanto ele tinha que falar, mas em momento algum a palavra vai dizer que Jó blasfemou contra Deus. Isso é lindo, né? A própria esposa dele, vendo ele daquele estado, né, chega e diz, olha Jó, ainda vai permanecer assim, sendo fiel, Jó? Amaldiçoa esse Deus e morre, blasfema contra esse teu Deus, Jó, e morre, não tem mais jeito, né? E muitos às vezes criticam, né, a atitude dessa mulher. Mas imagina, né, você perder 10 filhos de vez, né, perder seus filhos todos ali de vez, perder toda uma estrutura e agora vindo ao ponto de perder também o próprio esposo. Imagina como estava emocional daquela mulher, né? Mas Jó diz, né, como fala uma louca mulher, assim fala tu, mulher, né? E Jó não amaldiçoou a Deus, ele não blasfemou porque ele conhecia o Deus que ele servia. Então que eu e que você, independente, né, do que estiver acontecendo, independente do que você estiver passando, independente do que eu estiver passando, que nós não venhamos esquecer que o nosso Deus é Ele quem dá, é Ele quem tira e é Ele quem pode. Ele tem o poder para restituir aquilo que foi perdido. Ele tem o poder para restituir aquilo que foi levado. Mas que você não venhamos adorar apenas por esse poder que o Senhor tem, mas sim pelo que Ele é, porque Ele é Deus, né? A gente sem Ele, a gente não é nada. E Ele sem a gente, Ele vai permanecer sempre sendo Deus. Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, Ele é o mesmo para toda a eternidade. Passa tudo, passa céu, passa terra, mas as palavras do Senhor, ela permanece para todo sempre. Então que nós viemos adorar o Senhor, independente do que vier a acontecer. É difícil permanecer ali firme, confiante, quando todas as situações que vêm são adversas, quando todas as coisas que vêm, muitas vezes contra nós, são coisas quais a gente vê ali que, quem sabe, não tem mais jeito. Nossa mente é essa, não tem mais jeito, porque a gente é falho, a gente é humano, a gente sempre vai estar assim, né? Muitas vezes oscilando, né? Porque nós somos seres humanos.
O medo, ele vem, é normal sentir medo, né? Mas que nós vamos saber e confiar e crer que a nossa vida ele está nas mãos do nosso Deus, assim como a vida de Jó estava nas mãos do Senhor, a nossa vida também está nas mãos de Deus. Então que nós vamos confiar em todo momento. Devemos continuar em todo momento crendo que o nosso Deus, ele pode. Ele tira, ele dá, se ele quiser tirar de novo, ele tira, se ele quiser restituir o dobro, ele restitui. E ali, no finalzinho da história de Jó, nós vamos ver que o Senhor usou Jó ali para estar orando pelos seus amigos. Quem estava fraco, quem estava precisando, quem estava doente, quem estava necessitado era Jó, né? Mas quem sabe Jó espiritualmente estava mais forte do que aqueles amigos dele, né? Porque Jó, quando estava saudável, quando tinha ali tudo, toda a sua família, tinha seus bens, né? Jó, ele ajudava outras pessoas, né? Se você for parar para meditar, para ler um pouco sobre a história de Jó, os próprios amigos dizem, né? Era tu, né? Que dizia palavras para as pessoas que precisavam, que necessitavam. Jó, ele era usado para levantar as pessoas que estavam caídas. E ali naquele momento Jó precisou, mas não encontrou quem pudesse levantar ele através de uma palavra. Muito pelo contrário, seus amigos só falaram coisas para deixar Jó mais caído ainda. E muitas vezes na nossa vida é assim. A gente procura, né, alguém para estar ali, né, nos dando uma palavra de força, uma palavra que venha nos encorajar, né? Mas a gente encontra o contrário. E Jó, no estado que estava, era para Jó ele ser confortado. Era para Jó receber oração. Mas não, a palavra do Senhor disse que o Senhor ele vai mudar o estado de Jó no momento em que Jó ora pelos seus amigos. Olha que coisa mais linda. Imagina, Jó estava doente, Jó tinha perdido tudo, gente. E mesmo assim o Senhor o usou para orar pelos seus amigos que estavam ali. Porque mesmo sadios, mesmo ali com tudo, com a vida ali melhor aparentemente do que a de Jó, fisicamente, materialmente, creio também, e na saúde, eles estavam precisando também de oração, né? E o que eu entendo com isso é que muitas vezes você pode estar aí, igual a Jó. Você pode estar pensando que não tem mais jeito para a situação. Você pode estar pensando que não tem mais, não dá mais, pai, não tem mais solução, meu pai. Mas é nesse deserto, é nessa situação que você está passando, que o Senhor, ele vai reverter o teu quadro, ele vai reverter o teu estado, ele vai transformar o estado que você está, ele vai te abençoar no momento em que você se levantar para estar atendendo outras vidas que estão simplesmente, aparentemente está melhor do que você, mas espiritualmente só Deus sabe como está. Muitas vezes a pessoa pode estar saudável fisicamente, a pessoa pode estar feliz, pode estar sem faltar nada, né, financeiramente, materialmente, mas o interior, mas o espiritual, só o Senhor sabe. E muitas vezes o Senhor vai levar para você essas vidas. Você pode estar pensando que fulano está vindo para me dar um suporte, para me dar uma ajuda, mas não. O Senhor vai usar você com essa tua dor, com essa tua doença, seja ela espiritual, física, com essa tua dificuldade, né? Com essa tua fraqueza aí que tu tá sentindo agora, como Jó sentiu, como Jó ficou, para abençoar outra vida. Às vezes tu tá esperando alguém na tua casa orar por você. Mas quando essa pessoa chegar na tua casa, o Senhor vai usar você para orar por essa pessoa. E quando você orar, quando você clamar por essa vida, quando você pregar a palavra do Senhor, falar de Deus para essa vida, o Senhor ele tem o poder de reverter a situação que você está, né? Dá para vocês, será que vocês estão entendendo isso, né? É muito linda essa palavra, né? Como um homem que estava no estado de Jó é usado para orar pelos amigos e o Senhor transforma o quadro de Jó no momento em que Jó ora pelos amigos. Imagine. E a palavra do Senhor disse que tudo aquilo quanto Jó tinha, o Senhor devolveu e não foi igual não, foi tudo melhor, né? Coisas em quantidade maior do que Jó tinha antes, né? Então, independente da situação, independente, você pode estar fraco, seja fisicamente, mas eu creio que o Espírito Santo, ele habita na tua vida, ele habita na minha vida, né? E eu creio que é nessa fraqueza, é nesse momento em que a gente está pensando que a gente não tem mais jeito, que o Senhor ele vai usar a tua vida, ele vai usar a minha vida para outras pessoas.
E quanto mais a gente trabalhar para a obra do Senhor, não interessado, repito, não interessado pelo que Ele pode fazer, a gente vai trabalhando, fazendo a obra, falando do amor de Deus, dando o nosso testemunho, falando o que o Senhor fez na minha, falando o que o Senhor fez na tua vida, né? E o Senhor, Ele vai operando também nas nossas vidas. E quando a gente for ver, o estado já foi revertido. O estado vai ser mudado, assim como o Senhor mudou o estado de Jó, Ele vai mudar o meu estado e o teu estado, creia. Né? Que nessa luta, nessa peleja que a gente está passando, é nela que o Senhor vai enviar pessoas. E através do que você, através do que eu, através do que a gente fazer por essas vidas, né? O Senhor, Ele tem o poder para trabalhar na minha e na tua vida, né? Mas vamos buscar primeiro, né, o reino dele, o reino do céu, e as demais coisas o Senhor, Ele irá acrescentar. Mas como eu digo, não faça por interesse, não faça por interesse o que o Senhor. Porque o Senhor, né, ele é Ele quem sonda. Ele sonda o meu, Ele sonda o teu coração. Então, que nós viemos pedir, né, direção. Viemos pedir a direção do Senhor Jesus. Como eu sempre digo, o dia é nosso. E se você não aceitou Jesus ainda, aceite. Se você ainda não fez uma aliança com Cristo, faça. Jesus está às portas, o Mestre está voltando. Jesus Cristo está voltando. Né? A gente está vendo aí tanta coisa, mas tanta coisa acontecendo. Né? Poderia, né, estar aqui falando uma palavra de vitória, de bênção. Quem não gosta de bênção? Todo mundo gosta de bênção, né? Mas a palavra do Senhor, ela me confronta. Ela tem que me confrontar, ela tem que te confrontar. A palavra tem que nos confrontar. Como é que vai haver arrependimento, gente, se ficar pregando só bênção, só chave de carro, chave de casa, chave de empresa? Vai haver arrependimento? Não, as pessoas hoje aí estão pela misericórdia, porque só que eu vi isso, né? Só que eu vi isso. Só que eu ouvi mensagem de eis que eu te digo, eis que o Senhor manda te dizer. E a palavra, gente, e a palavra é o evangelho genuíno, o evangelho verdadeiro, né? A palavra do Senhor, né, diz ali que Paulo, ele pregava e ele era firme. As palavras, as pregações de Paulo era de exortação quando necessário. E o povo recebia a palavra de bom grado, e a palavra de Deus diz que quanto mais ele pregava ali a palavra do Senhor, o verdadeiro evangelho, a igreja crescia. Hoje, se você for falar a verdade na igreja, se você for falar a verdade para alguém, simplesmente o que as pessoas vão fazer é sair, vão saindo, vai esvaziando, mas prega o que elas querem ouvir. Prega a chave de carro, prega a chave de casa, prega a coisa boa para ver. Aí fica assim. Mas quando é para falar da verdadeira palavra genuína, do evangelho, quando começa a falar que Jesus Cristo está voltando, que está às portas, que Jesus Cristo vai voltar para buscar a igreja, que tem que haver uma santificação, que tem que haver a limpeza, a mudança, a igreja esvazia, esvazia. O povo não quer mais saber disso não, né? O povo não quer saber mais da palavra, o povo só quer saber disso aqui, das bênçãos daqui, terrena, né? Como eu já disse, que vai passar o céu, a terra, passar tudo, mas a palavra do Senhor, ela permanece para todo sempre. O céu, ele é real, o inferno, ele é real, por isso que eu digo, né? Já vou encerrar o vídeo e digo, se você ainda não fez uma aliança com Cristo, faça. Tá esperando o quê? Não espera muito tempo, não. Não espera, né? Ah, mas eu tenho que tirar isso, eu tenho que tirar aquilo. Não é você que vai tirar. Só faça, dê o primeiro passo. Aceite o Senhor como seu único suficiente Salvador. O único suficiente Salvador da sua vida, da sua alma. O único. O que morreu na cruz por mim, por você. E é o Espírito Santo de Deus que vai tirando as outras coisas. Quando você menos imaginar, já saiu tudo, aqueles vícios, aquelas práticas erradas, pecaminosas do mundo que você cometia. Quando você for olhar, não vai estar fazendo mais nada, porque não sou eu, não é você. É o Espírito Santo que convence o homem. É Ele quem convence o homem do pecado. Não somos nós. Nós somos simples humanos mortais. Então, a palavra que eu tenho é essa, né? Independente do que estiver acontecendo, do que estiver passando, peça força ao Senhor e adore a Ele. Adore, adore. Porque no momento certo, o Senhor, Ele vai mudar o quadro da tua vida e da minha vida.
Nem assim eu agradeço a minha rica oportunidade. Que o Senhor Jesus continue abençoando a vida de cada um de vocês. Se não se inscreveu, me ajude aí, se inscreva, compartilhe esse vídeo com alguém da tua família, da tua parentela. E que o Senhor Jesus continue abençoando cada um de nós. Vamos orar para encerrar, amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento eu quero te agradecer por mais uma oportunidade que o Senhor me concedeu de estar aqui. Eu peço, meu Pai, que teu Espírito Santo possa convencer a cada vida, meu Pai. Convencer, meu Pai, de que o Senhor morreu na cruz, meu Pai, para salvar cada um de nós, e que o céu ele é real, o inferno também ele é real, que nós íamos nos preocupar com a nossa salvação, que nós íamos buscar o reino do Senhor, primeiramente, acima de tudo, e as demais coisas eu creio, meu Pai, que o Senhor irá acrescentar. Visita agora, meu Pai, os presídios, visita, meu Senhor Jesus Cristo, os hospitais, visita aquelas casas de onde moram, meu Pai, menores que são infratores. Visita, meu Senhor. Guarda cada trabalhador, cada rodoviário, cada mãe, cada pai de família que está saindo agora para trabalhar, que está saindo agora do trabalho em direção à sua casa. Dá livramento de acidente, da bala perdida, da bala direcionada, livra de latrocínio, livra de sequestro, cobre com teu sangue. Guarda, meu Pai. Deus, nos dê um sábado de paz, uma noite, uma tarde de proteção, de livramento. Repreende todo o vício, meu Pai, em bebida, em drogas ilícitas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Repreende todo o vício, toda obra satânica, nos blinda cada vez mais e mais e nos reveste todos os dias com as armaduras, meu Pai, de Efésios 6:10, nos cobre com o sangue do Senhor. Desde já vai repreendendo todo espírito de enfermidade, todo espírito de doenças espirituais ou físicas, todo espírito maligno, meu Pai, de ansiedade, de depressão. Ó Espírito Santo de Deus, repreende, meu Pai, todo surto agora, repreende todo suicídio, toda tentativa de suicídio, em nome de Jesus, toda tentativa de homicídio, todo espírito de violência, repreende e alcança a vida dos teus filhos e filhas. Fala a cada coração e me guarda toda a minha casa. Isso aqui eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém? Deus continue abençoando a vida de cada um de vocês. Vou ficando por aqui e se o Senhor Jesus nos permitir, estaremos outra vez, fazendo outro vídeo. Deus abençoe. Amém.